sem problema. A partir de semana que vem, então, 18 horas. Já venham para cá, abram um anfiteatro, abram tudo de uma vez, tá? Paulo, você me ajuda aí? Então vamos lá. É só baixar um pouquinho. Isso. Desce um pouquinho, coloca aqui delineamento. Isso. Então vamos lá. Boa noite. Dando seguimento aqui à nossa reunião do Serviço de Urologia, eu vou discutir um pouquinho mais hoje sobre desenhos de estudo. Por que é importante a gente conhecer um pouquinho as bases epidemiológicas, a epidemiologia, estudar um pouquinho isso, para que a gente possa, então, entender um pouco do que se passa nos artigos e analisar isso aí de forma mais adequada. Tá ok? Então vamos lá. Hoje nós temos uma terminologia que a gente chama de delineamento em pesquisa, ou desenho de estudo. É importante a gente entender que tudo parte de uma pergunta, e a partir dessa pergunta a gente consegue então analisar qual seria o melhor desenho de estudo para que a gente pudesse estar respondendo essas perguntas. Então, vamos começar de uma coisa bem simples. Se você vai submeter os seus pacientes a algum tipo de intervenção, se você for submeter os seus pacientes a algum tipo de intervenção, volta um pouquinho, Paulo, bota no primeiro aqui, por favor. Primeiro. Isso, desce. Isso. Então, assim, é importante a gente saber isso aqui. Se vai ser submetido a algum tipo de intervenção, sim ou não. Se você não está pensando em submeter os seus pacientes a algum tipo de intervenção, nós estamos, então, diante de um estudo observacional. E a pergunta que a gente faz é, você vai avaliar fatores de risco e desfecho na população no mesmo ponto? Porque aí a gente começa a ter estudos observacionais retrospectivos, cortes e estudos transversais e estudos prospectivos. E se você vai submeter os seus participantes a alguma intervenção, então o seu estudo será no modelo prospectivo. E o modelo ideal para que você possa responder as suas perguntas é um ensaio clínico. E aí a outra pergunta, ok, eu vou fazer um ensaio clínico, vai ter ou não um grupo controle? Ok? Então vamos partir do primeiro pressuposto que não, os nossos pacientes eles não serão submetidos a algum tipo de intervenção. Então eu vou estar diante de um estudo observacional. E aí a próxima pergunta que a gente deve fazer, de acordo com esse fluxograma, é nós vamos avaliar fatores de risco e desfecho na população no mesmo ponto de tempo? Se sim, nós estamos diante de um estudo seccional transversal. E aí a gente vai estudar, nas próximas reuniões, um pouquinho sobre estudo seccional transversal. Se a nossa resposta for não, a próxima pergunta que a gente deve fazer é, você selecionou participantes com base no desfecho ou não? Desce um pouquinho, Paulo. Se teve desfecho e você selecionou com base no desfecho, sim, nós estamos no estudo caso-controle. Ou seja, nós vamos partir de casos que têm desfecho para aquele que não tem desfecho. E vamos olhar para trás de forma retrospectiva. Então, esses grupos devem ser correspondentes. A gente vai estudar nas próximas reuniões um pouquinho mais o que seria isso. E quando a gente tem a nossa resposta para aquela pergunta não, a próxima pergunta, desce um pouquinho. Você selecionou os participantes com base ou não na exposição para um possível fator de risco, subsequentemente investigando seus desfechos? Se você tem um fator de exposição, sim, nós estamos diante de um estudo coorte. Ou seja, nós pegamos os nossos pacientes, foi feita essa análise, só que a gente não está partindo de um caso controle, nós estamos partindo de uma exposição e não de um desfecho. A gente vai estudar um pouquinho mais à frente. Então, nós estamos diante de um estudo de coorte. Se eu não me baseei numa exposição inicial, eu estou diante de um estudo retrospectivo, onde eu peguei e analisei para trás, independente de desfecho, independente de exposição, eu só estou olhando para trás. Tá? E aí, esses estudos retrospectivos são muito mais fáceis de se fazer, porque não exigem bancos de dados mais elaborados, o custo acaba sendo um pouco menor, e é o que a gente acaba fazendo na nossa prática diária. Desce um pouquinho mais, Paulo. E agora, se o nosso estudo for de coorte, a próxima pergunta que a gente acaba fazendo é, você selecionou participantes antes do aparecimento do desfecho interesse?
Se sim, nós estamos diante de um estudo coorte prospectivo. O que é isso? Ou seja, nós programamos, nós planejamos esse estudo. E nós fomos analisando esses desfechos ao longo do tempo. Tá? Se não, nós estamos diante de um estudo coorte retrospectivo. Ou seja, os desfechos foram verificados de forma retrospectiva. Eu sei que no início pode confundir um pouquinho a cabeça de vocês, mas a gente vai estudar cada ponto desse aqui. E aqui então a gente termina os nossos principais estudos observacionais que a gente tem em delineamento, em epidemiologia. Tá? Coloca aquele primeiro lá, Paulo, por favor, de novo. Então, voltando aqui, se os nossos pacientes foram submetidos a algum tipo de intervenção, se sim, nós estamos diante de um ensaio clínico. Bota o terceiro lá, por favor. Então, aqui, se sim, o seu estudo deverá ser um ensaio clínico e deverá ter registro prospectivo. Então, esse é o melhor tipo de desenho para responder a imensa maioria das perguntas. Né? Só que, infelizmente, isso é um estudo trabalhoso, caro, demanda um tempo muito grande para se realizar. E aí nós partimos, então, de um estudo prospectivo, um ensaio clínico. A próxima pergunta, tem ou não tem grupo controle? Se não tem o grupo controle, nós temos o que hoje nós chamamos de ensaio clínico não controlado. Nós vamos discutir um pouquinho mais à frente também. Mas a imensa maioria dos ensaios clínicos tem hoje o sim, ou seja, um grupo controle. Esses participantes do grupo controle receberam placebo? Desce um pouquinho, Paulo. Se não, nós estamos diante de um ensaio clínico controlado, randomizado ou não. Se sim, nós estamos diante de um ensaio clínico prospectivo placebo controlado. E aqui pode estar randomizado ou não. Desce um pouquinho. Esses participantes e os investigadores não conhecem a atribuição dos grupos? Se eles conhecem, sim, então nós estamos diante de um ensaio clínico, placebo controlado ou não, randomizado, duplo cego. Tá ok? Se eles não conhecem, nem os participantes e nem os investigadores. Agora, se ou os participantes ou os investigadores não conhecem a atribuição, ou um ou outro, desce um pouquinho, Paulo. Se sim, nós estamos diante de um estudo cego controlado simples cego, ou seja, um dos braços sabe. Geralmente é um investigador. O paciente, o participante geralmente não fica sabendo, tá? Mas os investigadores sabem. E se não, esse estudo então, ele não é cego. Então ele pode ser considerado como ensaio clínico placebo controlado ou controlado, não cego, randomizado ou não. Então é basicamente essa a grande estrutura que a gente vê de delineamento e a gente vai explorar isso aqui um pouquinho mais ao longo de tudo isso. Tá legal? Boa noite, gente. Valeu. Vai cair, segura.